Fala pessoal, beleza? Rodrigo Matsuda aqui falando e você está no canal Evangelho Curto e Grosso, porque nós prezamos pelo Evangelho como ele é, doa a quem doer. Beleza? Se você é aquele crente Nutella que eu já falei aqui no canal, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar no card em algum dos dois lados aqui, eu nunca sei qual é. Já pode até deixar esse vídeo, não precisa nem continuar assistindo. Agora, se você é o crente raiz, é aquele que eu gosto, aquele que vive o evangelho de fato, vive a verdade, continue nesse vídeo até o final que você vai ouvir muita verdade, muita coisa que Deus tem para falar contigo e com algumas pessoas que você vai ajudar no futuro. Porque o tema hoje é: cristão pode beber? Por que cristão não pode beber? Mas antes de qualquer coisa, eu vou explicar aqui que eu fiquei 6 meses sem postar vídeo nesse canal. E por questões pessoais eu tive que focar em outras questões na minha vida. Infelizmente eu não pude dar atenção a esse canal, mas agora voltamos com tudo e vamos até o fim. Fechou? Tamo junto, você tá comigo. Quem me acompanha desde o início aí deve estar sentindo falta do cenário aqui atrás, deve estar sentindo falta do Rodriguinho. Eu tive que mudar algumas coisas aqui na minha casa, então eu tive que tirar aquele cenário. E o Rodriguinho infelizmente veio a falecer. Pois é, aconteceu um acidente com ele. E nós tivemos que fazer um enterro aí do Rodriguinho. Mas nós traremos aqui um novo mascote. Inclusive, se você tiver ideia de um novo mascote, coloque nos comentários. E eu já quero te convidar a deixar o seu like se você curte esse tipo de assunto. E eu quero te convidar também a se inscrever no canal, acionar as notificações para você receber a notificação de quando eu colocar vídeo novo. Nós teremos vídeos novos aqui todas as quartas e sábados. E deixa alguma coisa no comentário, nem que seja um emoji, para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo e ele vai te oferecer mais e mais conteúdo sobre isso, dando as notificações aí no seu celular. Fechou? Dito isso, vamos ao nosso assunto. Vamos lá. O que vocês acham? Já coloca aí antes de continuar o vídeo. É pecado o cristão beber? Coloca nos comentários aí, vou esperar você escrever. Aliás, vou esperar não, dá pausa aí. E escreve aí nos comentários. É pecado o cristão beber? Outra pergunta também que eu gostaria que você respondesse aí nos comentários. A Bíblia diz que o cristão não pode beber? Então nós vamos, ao decorrer desse vídeo aqui, trazer a revelação disso e mostrar qual é a direção que a Bíblia nos dá e o que nós devemos fazer a partir de agora. Se você vivia de uma forma com relação à bebida, você vai aprender que você pode mudar isso e viver de outra forma. Muita gente não vai para a igreja, não reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque ela não quer abandonar alguns prazeres da carne, alguns prazeres da vida. E o campeão dessa categoria que as pessoas não querem abandonar é a bebida. Mas vamos ver se realmente você tem que abandonar a bebida para entrar para a igreja ou para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Antes de qualquer coisa, eu pergunto se você é cristão. Coloca aqui nos comentários, eu sou cristão. E se você é cristão, se você tinha esse tipo de posicionamento antes de se converter. Eu não quero ir para a igreja porque eu vou ter que parar de beber. Eu não quero ir para a igreja porque eu vou ter que parar de sair com meus amigos. Eu não quero ir para a igreja porque eu vou ter que parar de transar com a minha namorada. Isso é também, inclusive, um bom assunto para um próximo vídeo. Se você tem interesse, coloca aí nos comentários. Você era esse tipo de gente que não entrava na igreja para não deixar de fazer as coisas que você gostava de fazer? Coloca aí nos comentários que eu quero saber quantos cristãos que nós temos aqui que pensavam exatamente assim. E você que não é cristão e tem essa dúvida atualmente, vamos ver se realmente você precisa parar de beber quando se converter. Então, o primeiro versículo que nós vamos ler, vamos lá na Bíblia, está em Efésios 5,18. Eu vou ler aqui porque é o versículo mais famoso sobre esse assunto. Eu vou deixar escrito aqui também, você pode acompanhar a leitura comigo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Aleluia! Primeiro fato que eu quero trazer para vocês. A Bíblia não tem nenhum versículo que proíba o consumo de vinho, de cerveja, de bebida alcoólica. Ela não proíbe. O que a Bíblia nos alerta e diz que é pecado é você se embriagar. E é muito interessante que nesse versículo ele diz que a embriaguez leva à libertinagem.
O que é libertinagem? Vamos ao dicionário. Libertinagem, licenciosidade de costume, conduta de pessoa que se entrega imoderadamente a prazeres sexuais, a prática de libertino, irreverência com relação a dogmas e crenças oficialmente aceitos, no que diz respeito à religião e às suas práticas ritualísticas. Então a libertinagem nada mais é do que você se entregar a prazeres que normalmente você não faria se você estivesse sóbrio. Outra coisa que é interessante nós atentarmos, que ele diz que a embriaguez leva à libertinagem. E isso nos traz uma revelação de que a bebida, quando você bebe em excesso, isso te leva à prática de outros pecados. E isso também é muito interessante e muito importante nós levarmos em consideração no momento de pensarmos se nós cristãos devemos beber ou não. Porque como que você sabe a hora que você vai se embriagar? Você não sabe. E isso pode te levar a outros pecados muito piores. Eu quero ler outra passagem bíblica com vocês aqui, que está lá em Provérbios 20, versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Com certeza, assim como eu, você já viu, você já ouviu ou até você mesmo causou alguma briga, né? Por estar bêbado. Ou você já ouviu falar de alguém que causou, ou você já viu alguma briga de pessoas que estavam bêbadas. E isso você não precisa estar numa festa, você pode ver isso inclusive no YouTube. Tem brigas aí feias de pessoas bêbadas. Então esse versículo aqui, ele traz essa revelação de que a bebida fermentada, a bebida alcoólica, a embriaguez, ela causa brigas. Então esse é o outro motivo. Se nós cristãos queremos viver em paz, como que nós vamos nos entregar a algo que causa briga, que não traz essa paz? O que esse versículo mostra para mim também é que o beber em si não é proibido, como eu já falei aqui, mas que nós não podemos nos deixar dominar por essa prática. Quando você é dominado por isso, você faz coisas que se tornam pecado. O beber em si não é pecado, mas ele pode te levar a cometer pecados, como eu já falei anteriormente, né? O engraçado é que muita gente vem e fala assim: ah, mas Jesus transformou água em vinho, Jesus bebia vinho, então eu posso beber. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Está escrito lá em Mateus 26, do versículo 27 ao 29. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, ou seja, do vinho, né? Até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então, uma observação aqui a se atentar sobre isso é que o vinho daquela época, ele não era tão fermentado quanto o vinho de hoje. Tem algumas pessoas, eu já inclusive ouvi pessoas falando isso, que o vinho daquela época não tinha nem álcool, então não era vinho, era suco de uva. Como ele diz vinho, realmente era vinho, só que não era tão fermentado. Não tinha um teor alcoólico tão alto como tem hoje. E naquela época também, uma coisa que existia era dificuldade com saneamento básico. Então a água, era difícil achar água potável. Você lê na Bíblia que as pessoas pegavam água de poços, né? E era muito difícil manter essa água limpa, limpar essa água. Então o processo de criação do vinho era mais seguro do que inclusive o processo de pegar água para beber. Então muita gente bebia vinho, inclusive no lugar de tomar água, não só pelo prazer de beber vinho, mas pela necessidade de se hidratar. E aí nós entramos numa outra questão, além da histórica, é a questão cultural. Aqui no Brasil nós temos essa cultura de que o cristão ele não pode beber. Inclusive existem outros países que têm cristãos que bebem normalmente, né? Eu já vi histórias aí da Alemanha, que os cristãos bebem cerveja e não existe escândalo nisso. Mas eu quero falar um pouco mais sobre essa questão do escândalo. Por que é tão importante essa questão cultural? Por que é tão importante essa questão do escândalo? E nós vamos ler daqui a pouco. Mas antes eu quero ler um versículo que está lá em Timóteo 5:23. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Tá? Isso aqui era um conselho para Timóteo, para ele continuar bebendo vinho por causa das dores no estômago, de enfermidade dele.
E provavelmente, se você é o defensor do cristão beber, ou você gosta de beber e ainda não é cristão, você provavelmente está feliz agora. Ah, então tem na Bíblia aconselhando a beber vinho. Então eu posso beber vinho, eu posso encher minha cara. Mas vamos voltar àquele assunto que eu estava falando. Existe algo muito importante. A sua liberdade não pode infringir os limites de Deus. A liberdade cristã, ela está dentro de limites dados por Deus, inclusive na Bíblia. E qual é o limite que nós temos sobre esse assunto na Bíblia? Vamos voltar para ela, lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 a 13, diz assim: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer no templo de ídolos, não será induzido a comer no que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seu irmão, dessa maneira, ferindo a consciência fraca dele, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei para não fazer meu irmão tropeçar. Aí você fala assim: ah, Rodrigo, cada um... Eu já ouvi assim: ah, mas salvação individual, cada um tem a sua responsabilidade. Eu posso fazer algo que eu sei que eu consigo controlar. Se o cara não consegue controlar, o problema é dele. Não é bem assim. O que está falando exatamente aqui é: se você tem uma liberdade, você tem consciência dessa liberdade, você tem maturidade para usufruir dessa liberdade, que você usufrua ela até o ponto de não interferir na conduta do seu irmão, que é menos... vamos dizer assim, menos maduro na fé e nessa liberdade que você. Então você sim, eu sim tenho responsabilidade, nós temos responsabilidade com aqueles que são mais fracos na fé. Se o que você faz influencia aquela pessoa a fazer algo pior, você tem responsabilidade sobre isso. E eu vou dar um exemplo prático disso. Se eu vou no mercado, vamos dizer que eu gosto de beber cerveja, porque eu não gosto. Mas eu vou no mercado, aí vou lá e compro um engradado de latinha e fico tomando uma por dia, isso não vai me causar problema nenhum, não estou pecando. Mas se no ato de eu ir no mercado, um cara que é da mesma igreja que eu, ou que sabe que eu sou cristão, vê lá, o Rodrigo lá tá bebendo cerveja, pô, o cara é diácono lá da igreja tal, pô, então eu também posso beber. O cara vai lá e compra 6 engradados e bebe tudo no mesmo dia, se embriaga, começa a fazer um monte de besteira. A responsabilidade dele ter feito isso, por mais que pareça injusto, é minha, de ter sido uma pedra de ter sido uma pedra de tropeço na vida dele. Pois é. Se eu tô no bar e uma pessoa que sabe que eu sou cristã, me olha lá no bar e eu me torno uma pedra de tropeço para ela, porque eu tô bebendo a cerveja, eu tô falando assim, se eu estiver bebendo algo, né? Eu já fui pro bar com os amigos quando eu me formei num curso e eu fiquei bebendo Coca-Cola. Eu poderia ir ali beber uma cerveja com eles, apesar de eu nunca ter gostado de cerveja. Eu poderia ter bebido alguma outra bebida alcoólica. Mas eu escolhi beber Coca-Cola para ser exemplo ali no meio das pessoas que sabiam que eu era cristão. Tá? Então, se você se tornar pedra de tropeço para outra pessoa na sua prática, na sua liberdade, você está errado e você está em pecado. Tá bom? Então esse é um ponto a se analisar. Ou seja, nossa liberdade, como eu disse lá atrás, qual é o limite da nossa liberdade? Está no amor ao próximo. Se você ama o próximo, você quer o bem do próximo, seja exemplo para ele não cair, mesmo que isso não seja pecado para você. Fechou? E outra coisa, se você está assistindo esse vídeo aqui, mas não é cristão, não deixe que a bebida te impeça de chegar até Deus. Até porque isso é um processo. Se você hoje não quer parar de beber, busque a Deus mesmo sem querer parar de beber, mesmo bebendo. Porque com o tempo, você buscando a Deus, o Espírito Santo vai te capacitar. Ele vai te encher de tal forma que você não vai ter mais essa necessidade de beber. Mesmo que você não queira parar de beber, busque a Deus hoje. E eu me disponibilizo a ser um instrumento na mão de Deus na sua vida hoje. Tá? Meu WhatsApp está na descrição desse vídeo aqui. Se você quiser conversar comigo sobre esse assunto, você quer aceitar Jesus, você quer ir para uma igreja, mas a bebida está te impedindo, essa vontade que você tem de beber, essa necessidade que você tem de beber está te impedindo de se achegar a Deus,
me manda um WhatsApp, nós podemos conversar sobre o assunto, eu posso te ajudar. E se você quiser apenas pedir uma oração também, fique à vontade de me chamar lá no WhatsApp. Estou à disposição, fechou, galera? E se você quer só fazer um pedido de oração, eu também estou à disposição, pode chamar lá no WhatsApp. E eu quero deixar aqui um último versículo para a nossa reflexão sobre o assunto. E está lá em 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, se você que é cristão e você não consegue parar de beber, provavelmente a bebida ainda está te dominando. O que diz aqui é que você pode fazer qualquer coisa. Eu posso chegar, pegar uma lata de cerveja e beber. Mas se eu não consigo parar de fazer isso, se eu não consigo determinar um tempo, vou dar um exemplo. Eu quero ficar 6 meses sem beber. Quero ficar 1 ano sem beber. Se eu não consigo, isso está me dominando. Você pode falar assim, Rodrigo, eu não vou no mercado comprar bebida para não influenciar ninguém, não fico no bar, nem no restaurante eu bebo. Mas eu peço no delivery, chega aqui em casa, eu bebo aqui. Todo dia eu quero beber aquela minha cervejinha depois do trabalho para dar uma relaxada. Se você não consegue ficar sem isso, sinto lhe informar, mas isso está te dominando, tá bom? Então isso é uma outra reflexão importante sobre o assunto. E dentro dessa reflexão vem algo que sempre eu falo sobre isso. Se você sabe que existe um abismo, né? Tem um abismo. Vou ver se eu consigo uma foto para colocar aqui. Se eu não conseguir, se eu não coloquei é porque eu não consegui. Mas existe um abismo. Você sabe que se você andar na beira daquele abismo, corre o risco de você tropeçar ou de ter um deslizamento, você cair lá embaixo e morrer. Você vai ficar andando próximo a esse abismo? Claro que não, você vai andar o mais distante possível. Então, se você pode andar longe da bebedeira, longe da embriaguez, para que você vai ficar correndo risco ali, tomando uma cervejinha por dia, tomando 2 cervejinhas por dia, correndo o risco de um dia você perder o controle e beber 10, 20 e se embriagar e fazer algo, ou uma libertinagem, como ele falou naquele versículo lá no início, ou entrar numa briga, numa discussão, como ele disse lá no início também. Então, para que andar perto do abismo? Ande afastado. Nós não precisamos correr esse risco de cair no abismo. Tá bom, então, combinado assim? Não ande perto do abismo. Tente andar o mais afastado possível. Qual é o motivo para eu beber? Por que eu, como cristão, beberia? Coloca aí nos comentários. Por que você beberia como cristão? Por que você bebe como cristão? Se nós temos outras formas de suprirmos essa necessidade, através de um suco, até um refrigerante, mesmo que não seja muito saudável, mas que não leva a embriaguez, ou através da água, né, se você quer se hidratar. Muita gente usa como justificativa o beber cerveja para se hidratar, né? Mas você pode beber água para se hidratar, você pode beber um suco, você pode beber refrigerante, não é muito bom para hidratar não, mas você tem outras possibilidades. Por que você bebe? Por que beber cerveja? Por que beber? Por que ter álcool na nossa bebida? Por quê? Coloca aí nos comentários. Pense nisso e se esforce para viver cheio do Espírito Santo. Amém? Você recebe isso? Seja cheio do Espírito Santo, que o nosso alvo seja esse. Todos os dias, Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo para que eu não dependa desses prazeres da terra, para que eu não dependa desses prazeres naturais, desses prazeres da carne. Fechou? Busque isso diariamente. E eu quero pedir a ajuda de você. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu like, deixe nos comentários ideias para novos vídeos, para eu trazer esse conteúdo aqui 2 vezes por semana para vocês. Lembre-se de se inscrever nesse canal, acionar as notificações e mandar esse vídeo aqui para aqueles grupos de família, aqueles grupos de amigos que tem um monte de gente que gosta de encher a cara, inclusive que é cristão. E é isso aí. Tamo junto. Brigadão. Até a próxima e fui!